Nesse vídeo vamos ver como proteger o nosso dinheiro da inflação, vamos ver como funcionam os títulos públicos e vamos ver na prática como que a gente pode fazer para investir no Tesouro Direto. Vamos abrir a plataforma do governo para a gente fazer ali a nossa compra e investir de fato nesses títulos públicos. Então bora lá pro vídeo e vamos ver como que a gente pode fazer isso. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você tem o seu dinheiro investido em títulos públicos ou se o seu dinheiro ainda está parado na poupança ou então numa conta corrente de algum banco. Então me deixa aqui nos comentários e vamos colocar esse dinheiro para trabalhar, vamos investir aqui nos títulos públicos. Então bora lá pro vídeo. E beleza, a gente precisa proteger o nosso dinheiro da inflação. A gente pode ver que a inflação acumulada dos últimos 12 meses está praticamente em 12%. Está ali em 11,89%, pegando os dados agora do mês de julho. Então veja que a inflação está alta. Isso não acontece só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. O mundo inteiro está passando por vários problemas após a pandemia. Tivemos muitos gastos com toda a pandemia, muitos auxílios foram criados, muita injeção de dinheiro foi feita em todos os governos aqui no Brasil e também em outros países. Então no final das contas tem muito mais dinheiro em circulação do que nós tínhamos lá em 2020. Isso tudo está gerando toda essa inflação que vem aumentando mês após mês e a gente está batendo aqui então quase 12%. E provavelmente você já viu essa imagem. Aqui nós temos os nossos R$100, gloriosos R$100, que hoje em 2022 estão valendo aqui 13,43. Aquilo que a gente comprava lá com R$100 lá em 1994, hoje esses R$100 eles equivalem a R$13,43. Então essa imagem ela já explica toda a inflação, a gente não precisa mostrar mais nada, é simplesmente aquilo que a gente comprava lá em 1994, hoje, 28 anos depois, equivale aqui a R$13. Então é isso, quando a gente vai no mercado, a gente precisa gastar muito mais, pois o nosso dinheiro ele simplesmente perdeu o valor. Aquilo que a gente comprava, enchia a cesta no mercado, hoje a gente compra 2 sacolinhas de mercado e era isso. Isso tudo faz com que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, ela venha aumentando a cada reunião no Copom. A taxa Selic ela é uma ferramenta de política monetária e o Copom ele se reúne e ele define então que valor que vai ficar essa taxa Selic. Ela é uma taxa de juros que serve como referência para todos os outros índices e taxas do mercado financeiro. Então quando a taxa Selic aumenta, é uma maneira da gente controlar a inflação, é uma maneira para fazer a economia desacelerar, para as pessoas pouparem mais dinheiro, para investirem em renda fixa, em títulos públicos, para diminuir a demanda por certos produtos e com isso fazer com que o preço baixe e consequentemente fazer a inflação baixar. Então isso tudo é uma medida que o Banco Central toma, que o Copom ele vem aumentando essa taxa, então a cada 45 dias ele se reúne para ver que valor que vai ficar essa taxa de juros no nosso país e ele foi preciso aumentar essa taxa até chegar a esse patamar. Nós saímos de 2% em 2020 para chegar em 13,25% agora em 2022. Provavelmente vamos ter mais um aumento chegando em 13,75% e depois disso pode ser que a gente fique estabilizado nessa taxa e quem sabe mais para frente no ano que vem a gente comece a baixar novamente essa taxa de juros. Mas tudo isso, todo esse aumento da taxa de juros é para controlar justamente a inflação. E dito isso, a gente tem aqui algumas opções para a gente proteger o nosso dinheiro. Como que a gente pode proteger o nosso dinheiro da inflação? E uma das melhores opções que nós temos são através dos títulos públicos e também de investimentos em renda fixa. Pois como a gente está com essa taxa de juros alta, esses 13,25% da taxa Selic, nós podemos encontrar hoje rendimentos na renda fixa próximos disso, de 13, 14, 15%. É um valor muito bom, ali a gente consegue proteger o nosso dinheiro, principalmente da inflação, que está ali perto daqueles 12%, a gente ganhando aqui 13, 14, a gente está protegendo o nosso dinheiro da inflação. Então na renda fixa, basicamente existem 3 tipos, que seriam aqui o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Existem investimentos aqui que são pós-fixados, que geralmente ficam atrelados a algum índice. Esse índice geralmente é utilizado o CDI, que basicamente ele se assemelha muito à taxa Selic. Se a taxa Selic hoje está em 13,25, o CDI ele é 0,10% menos, então ele fica em 13,15%. Então lembre-se disso, quando se fala do CDI, lembra da taxa Selic, que é basicamente o mesmo valor. E quando a gente fala aqui de investimentos de renda fixa, sejam eles CDBs ou outros produtos bancários, a gente está falando aqui de uma porcentagem em cima do CDI. Geralmente a gente encontra 100% do CDI, 110%, 115% do CDI. Ele estará sempre atrelado ao CDI. Se a taxa de juros ela continuar subindo, esse nosso investimento pós-fixado ele também acompanha esse crescimento. Se a taxa de juros começar a baixar,
nosso rendimento também vai baixando, pois ele estará sempre pós-fixado ao CDI. Ele vai acompanhar essa taxa de juros. Um segundo tipo de investimento são os pré-fixados. Aqui a gente fixa um valor, uma taxa fixa. Então, por exemplo, uma rentabilidade de 14% ao ano. A gente está ali fixando esse valor e caso a taxa de juros ela suba, vá para 15%, 16%, a gente fixou aqueles 14%. Então a gente pode estar perdendo dinheiro, pois o mercado estaria pagando aqui 16%, né, numa taxa de juros mais alta, e a gente fixou aqui em 14%, mas caso a taxa de juros venha a baixar, a gente fixa esse valor aqui, a gente tem um ganho a mais, a gente está ali ganhando um valor muito bom, pois o mercado está pagando menos do que isso. Então, os pré-fixados a gente tem que tomar cuidado com a direção que a taxa de juros está tomando. O indicado é que a gente pegue os pré-fixados quando o mercado já dá sinais de que a taxa Selic ela vai começar a baixar, pois aí a gente fixa um valor alto e a taxa de juros começa a baixar. E a gente tem um misto disso, que são investimentos aqui híbridos, que no caso a gente pode encontrar uma taxa fixa mais uma taxa pós-fixada. O maior exemplo é no próprio título público, nós temos lá IPCA mais uma taxa. Então o IPCA é o índice que mede a inflação no nosso país. Então todo mês a gente recebe a inflação, o IPCA, mais uma taxa fixa, que seria ali 4, 5%. Então a gente está garantindo que a gente está ganhando sempre essa taxa fixa em cima de um pós-fixado, que seria a inflação. Então basicamente existem esses três tipos de investimentos de renda fixa e, claro, isso a gente pode ver agora nos títulos públicos, que também basicamente nós temos três tipos de títulos públicos, que seriam aqui o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e também o Tesouro Selic. Então fazendo um paralelo com o que a gente viu, o Tesouro Pré-fixado, a gente fixa o valor, ele é mais destinado para um curto prazo, então a gente sabe exatamente quanto que a gente vai ganhar, aqueles 13, 14%, a gente está fixando esse valor e ele é indicado aqui mais para um curto prazo, para 1, 2, no máximo 3 anos, pois nesse curto prazo a gente até tem uma previsão se a taxa de juros vai continuar subindo ou caindo. Mais do que isso já fica arriscado, a gente não sabe se a taxa Selic ela vai disparar novamente, então é interessante que a gente foque os pré-fixados para um curto prazo. Já o IPCA+, que seria ali o híbrido, ele tem a parte pós-fixada, né, o IPCA, que vai variar, e essa taxa fixa, mais esse valor. Então nós temos aqui um IPCA 2035, oferecendo aqui uma taxa de 6,26%. Então ele vai estar ganhando sempre a inflação, mais essa taxa de 6,26%. É um valor muito bom, pois a gente está garantindo que sempre a gente vai estar ganhando 6% acima da inflação daquele período. E o Tesouro IPCA é mais indicado então para investimentos de longo prazo. Aqui a gente consegue encontrar títulos de 2035, 2045, 2050. É mais destinado mesmo para a nossa aposentadoria, para fazer alguma viagem no futuro, para guardar um dinheiro para a faculdade dos filhos, alguma coisa nesse sentido. Mas para longo prazo, pois aí a gente garante o nosso poder de compra durante todo esse tempo, pois aí a gente está ganhando sempre uma taxa em cima da inflação. Já o Tesouro Selic ele é mais indicado para reserva de emergência. Ele vai estar ganhando ali sempre a taxa Selic, mais um valorzinho ali de 0,09, que na prática a gente nem conta. Ele é aqui dentro daquelas categorias que a gente viu de renda fixa, ele é um pós-fixado, ele vai estar sempre acompanhando a taxa Selic. Então no momento ele está recebendo aqui 13,25%, que é o valor da taxa Selic. E a ideia é que a gente mantenha esse título público para reserva de emergência, para a gente deixar um dinheiro ali nesse título, para caso a gente precisar, a gente resgatar ele de uma maneira fácil, e ele estará ali sempre rendendo esse 100% ali da taxa Selic, esses 13,25%. Se a taxa ela for aumentando, esse valor vai aumentando, se a taxa for baixando, ela também vai baixando. Mas ele vai estar sempre acompanhando a taxa de juros do nosso país. E basicamente esse foi o resumo aqui da renda fixa e também dos títulos públicos. Agora a gente vai ver como investir na prática, mas antes disso, deixa aqui seu like, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Sempre trazendo vídeos como esse, com muita qualidade, para você aprender, para você investir cada vez mais, para você aumentar o seu patrimônio. Então, bora lá, vamos ver como que a gente faz isso na prática. E beleza, agora a gente vai acessar aqui então tesourodireto.com.br. Aqui a gente tem a tela inicial e vindo aqui em cima em títulos, preços e taxas, a gente vai conseguir ver aqui então todos os títulos que tem listado. Nós temos aqui aquelas três categorias que seriam o Tesouro Pré-fixado, aqui o Tesouro Selic e aqui embaixo então as opções de Tesouro IPCA+. Lembrando que o pré-fixado é mais para curto prazo, a gente tem aqui os valores fixos, o Tesouro Selic para uma reserva de emergência e o Tesouro IPCA para longo prazo. Então nós temos aqui, por exemplo, 2045, 2035, que oferecem aqui esse valor que é o IPCA, que é a parte
parte variável mais uma taxa. Eu vou fazer um simulado então aqui no Tesouro IPCA 2035, que está oferecendo então aqui 6,26% além da inflação. Então clicando aqui em simular, ele vai pedir aqui quanto que eu quero investir hoje, ou então uma maneira diferente que seria quanto que eu quero resgatar no futuro. Mas para simular aqui eu vou colocar quanto que eu quero investir hoje. E eu vou colocar que eu tenho aqui para investir hoje 10 mil reais e durante todos os outros meses, durante todo esse tempo até 2035, eu vou estar fazendo aqui então um investimento de 500 reais. Então todo mês eu vou estar colocando ali 500 reais nesse título público. Então fazendo um simulado, ele traz aqui algumas informações, aqui comparações com outros títulos de renda fixa, e clicando aqui em cima nesse visualizar aqui nessa parte de rentabilidade, ele traz aqui uma maneira melhor para a gente ver, que é aqui então o total líquido que a gente conseguiria com esse título público, com esses 10 mil reais iniciais e mais 500 mensais, ou seja, foram 153 meses aportando 500 reais, um valor total investido que eu coloquei ali nesse título de 86.500 reais, que no final das contas se transformou no valor líquido de 159 mil reais lá em 2035. Então essa é a ideia, a gente manter o poder de compra, a gente ter essa rentabilidade e ir aumentando o nosso patrimônio e enriquecendo nesse longo prazo. Então aqui já fazendo esse simulado, a gente tem uma ideia de quanto que a gente receberia com esse título público, e aqui embaixo então ele tem a opção aqui de investir. Eu vou clicar aqui em investir, ele vai pedir aqui alguns dados da minha conta. Caso você não tenha essa conta ainda, você pode cadastrar, clicando aqui em cadastre agora. Eu já tenho meus dados, então eu vou colocar aqui para fazer o login na plataforma. Então essa é a tela inicial da plataforma, e aqui a gente vê que existe um menu aqui do lado, onde ele vai mostrar os investimentos que eu já tenha feito, mas a gente pode vir aqui na parte de investir, e ele vai trazer aqui como se fosse um e-commerce mesmo, ele vai listar os produtos que tem, no caso são os títulos públicos. A gente tem aqui as categorias, né, o Tesouro Selic, o pré-fixado e também o IPCA+. Nesse caso eu vou selecionar o IPCA 2035 e clicando aqui em adicionar produto, esse título público, ele vai para o carrinho, e aí a gente pode vir aqui em cima, então clicando no carrinho, e ele vai trazer aqui a opção que eu selecionei. E a gente vê aqui que no momento que eu estou gravando esse vídeo já é de noite e o mercado está fechado. O horário de funcionamento da plataforma do Tesouro Direto é das 9h30 da manhã até as 6 horas da tarde. E com isso eu não vou conseguir fazer a compra imediata agora, mas eu posso fazer um agendamento que na prática é a mesma coisa. Quando virar o dia ele vai fazer essa compra para mim. Aqui eu preciso selecionar a instituição financeira que eu desejo fazer essa compra. Então eu preciso ter o dinheiro em uma dessas instituições. Ele vai buscar aqui pelo seu CPF. No caso eu tenho conta no Banco Inter, na Modal, na XP, na Clear, na Rico, na Nuinvest. Eu precisaria escolher então uma delas. No caso aqui um exemplo, eu vou pegar então o Banco Inter, e aqui eu vou selecionar então a quantidade que eu quero comprar do título público desse IPCA mais 2035. Lembrando aqui que o valor do título ele é de R$ 1.839. Então o valor unitário, se eu for comprar um título IPCA+, ele vai valer esse R$ 1.839. Mas o valor mínimo de investimento ele é de R$ 36,78. O que acontece? Na prática eu posso fazer compras de frações desse título unitário aqui de 1.800. Então vão ser sempre frações de 36,78. Então eu posso comprar uma fração aqui de 36, ou então 55, 73. Eu não vou conseguir colocar um valor limpo, por exemplo, R$100. Eu posso chegar perto de 100 com 91 ou então com 110. É isso que eu posso fazer, pois ele vai sempre aumentar de 36 em 36. Mas vamos dizer que eu vou fazer um investimento aqui de R$110. Eu seleciono aqui então as frações que eu quero comprar desse título público, selecionando também a instituição financeira. Aí a gente vem aqui para a parte de baixo, que seria um fechamento do carrinho, onde eu vou ter os meus dados aqui. E como eu estou no horário onde o mercado está fechado, eu só tenho a opção de agendar. Eu posso fazer um agendamento único, ou seja, eu posso colocar aqui para o outro dia e ele simplesmente vai fazer a compra, vai efetuar a compra desse título no próximo dia, o que pode variar um pouquinho o valor aqui desse 110,34. Mas se o mercado estiver aberto, você já faz a compra aqui de imediato e aí ele pega o valor da instituição financeira que você selecionou aqui. Mas uma coisa bem interessante que a gente pode fazer é nessa parte de agendar, pegar aqui agendamentos mensais. E aí eu posso falar que todo dia 5 do mês, por exemplo aqui 5 de agosto de 2022, durante 24 meses ou então 50 meses, enfim, eu posso colocar aqui quantidade de meses que eu desejar. Eu vou estar agendando então que todo mês, todo início de mês, eu vou estar fazendo uma compra aqui desse título público de mais ou menos aqui R$110. Esse valor eu preciso ter na instituição financeira, então todo mês, se o meu salário, por exemplo, cai no Banco Inter, eu sei que lá
no dia 5, ele vai pegar um pouquinho do meu salário, R$110, e vai aplicar já aqui no Tesouro IPCA+. É uma maneira da gente se controlar, da gente agendar os nossos investimentos, e aí você tem certeza que até 2035, todos os meses você vai fazendo aqueles aportes mensais, além da aplicação inicial. Como por exemplo, eu poderia vir aqui comprar um valor de R$1.000 desse título público e depois fazer um agendamento mensal durante todos os próximos meses, até o fechamento desse título, colocando aqui mais R$100, mais 200, mais R$500, conforme a minha vontade. Então basicamente é assim, ou a gente faz a compra de imediato, quando o mercado estiver aberto, ou então a gente consegue fazer um agendamento e também agendamentos mensais, pra gente sempre investir, pra gente sempre aplicar nos títulos públicos. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu sou investidor da Bolsa desde 2018 e também invisto na renda fixa desde 2014. E eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite, sempre trazendo vídeos de qualidade para você pegar, aprender e evoluir como investidor. Então, se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui. Até ver semana que vem. Meu muito obrigado e falou!